Bom dia, queridos. A partir de hoje, iniciarei uma abordagem com base no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E a abordagem será feita a partir do verso 13 e até o verso 20. Referido texto, registra duas perguntas que certa feita Jesus dirigiu aos seus discípulos mais achegados. Na primeira pergunta, sobre a qual me deterei inicialmente, Jesus queria saber da própria boca dos seus discípulos o que eles ouviam o povo dizer a respeito da sua pessoa. Já na segunda pergunta, Jesus quis saber quem eles próprios, os discípulos, pensavam ser ele. Então, leiamos o texto para a nossa melhor compreensão dos fatos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Meu querido, minha querida, na verdade Jesus sabia o que o povo dizia a seu respeito. Porém é interessante notar que ele dirigiu as perguntas aos seus discípulos para que eles se manifestassem a respeito. E a primeira das perguntas foi a seguinte, abro aspas, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Fecho aspas. Os discípulos se apressaram a responder. E as respostas que surgiram do grupo foram, a princípio, respostas bem encorajadoras para qualquer pessoa comum. Uns dizem que és João o Batista, afirmou um deles. João o Batista, contemporâneo do Senhor Jesus, foi um profeta que quebrou o silêncio de Deus que perdurara por 300 anos. Aquele povo estava acostumado ao ministério profético. Em toda a sua história, Deus havia usado profetas para revelar os seus desígnios com respeito àquele povo. Um profeta era, por assim dizer, a voz de Deus. Mas, por 3 séculos, Deus havia se mantido em silêncio e não mais havia se levantado profeta algum até João o Batista. A incredulidade, a rebeldia e demais erros cometidos por aquele povo foram tão grosseiros que Deus resolveu deixá-los por conta própria. Até que levantou o profeta João o Batista, que se tornou uma fonte de inspiração ao arrependimento de toda aquela nação. As palavras de João o Batista eram duras, porém muito verdadeiras, com o objetivo de preparar o coração do povo de Israel para receber o Messias, o Cristo prometido. João o Batista foi um profeta corajoso. Ele não temia ninguém, era intrépido, denunciava com firmeza o pecado da falsa religiosidade, confrontando as autoridades religiosas da época. Anunciava a vinda do reino dos céus e a chegada do Messias tão aguardado. E batizava aqueles que se mostravam genuinamente arrependidos e confessavam os seus pecados. Muitos do povo, de fato, se arrependeram por conta das palavras proferidas por João Batista em nome de Deus. No entanto, João o Batista havia sido recentemente preso e, após isso, assassinado pelo tetrarca Herodes
não muito tempo antes de Jesus fazer esta pergunta aos seus discípulos. A consciência supersticiosa e culpada de Herodes talvez tenha feito nascer no meio do povo a teoria de que Jesus seria João Batista ressurreto. Ser comparado a João Batista seria uma honra para qualquer homem que se dissesse temente a Deus. Todavia, encerro a reflexão de hoje destacando as palavras proferidas pelo Senhor Jesus a respeito deste homem, profeta, chamado João, o Batista, e que também estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos 1 até o 11, onde lemos o seguinte: Quando acabou de instruir seus discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João, o Batista, o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, o Batista, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, o Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João o Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu querido, minha querida, João Batista foi um homem extraordinário, digno de honra, mas, segundo declarou Jesus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Portanto, não há como igualá-lo, como compará-lo ao Senhor Jesus. Guarde bem essas verdades. Amanhã seguiremos falando sobre este assunto tão importante. Vamos orar? Pai querido, a pergunta que foi feita aos discípulos é a pergunta que todos nós precisamos responder. Quem é Jesus Cristo para nós? Nós estamos abordando esse texto tão precioso e veremos, Senhor Deus, qual era a ideia que as pessoas tinham a respeito de Jesus naquele tempo. Tudo isso para abrir a nossa própria reflexão a respeito do assunto, a fim de nos posicionarmos, porque essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder e precisa responder do mais profundo do coração. E o Senhor espera isso de nós. Então nos ajuda, Senhor Deus, clareia a nossa mente, dá-nos a capacidade de respondermos essa pergunta de forma efetiva, a ponto, Senhor Deus, de agradarmos a Ti por termos a resposta correta. É a oração que te fazemos, muito agradecidos, no nome dEle, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.